Bom, então, vamos lá agora, tomamos mais uma aguinha aqui. A gente vai falar agora sobre a competência do juiz, no sentido de que ele pode fazer. Compete ao juiz 426, vê lá, o artigo 426 do Código de Processo Civil. Ainda estamos no processo civil ainda, nem chegando no penal. 426. Indeferir quesitos impertinentes. Segunda coisa que compete ao juiz é formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. Quer dizer, a gente lê umas coisas assim, o legislador, sei lá, compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Quem formula quesitos? O autor e réu. Como é que o juiz sabe qual é a estratégia de defesa? Fazer perguntas, às vezes, que vão lá fora para depois de entrar de novo no processo. Ó, viu como te peguei? Muitas vezes, os quesitos extremamente objetivos levam, às vezes, a simples resposta do perito. Prejudicado. Prejudicado. Mas se você fizer quesitos que vão rodeando a matéria, a questão, e aí então depois você volta, peraí, olha a contradição, senhor perito. Então, senhor juiz, veja como esse perito está se contradizendo. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que quando a lei permite que o juiz indefira quesitos que ele acha impertinente, ele tem que ter cuidado para não estar cerceando a ampla defesa. Cerceando a ampla defesa. Quem é o juiz para dizer que esta pergunta eu indefiro? Não existe uma normativa para que o juiz possa se basear quando ele pode ou não indeferir um quesito formulado pelo réu. Senhor juiz, esse quesito é muito importante, porque eu pretendo lá depois provar que há uma contradição, eu quero questionar, eu quero impugnar essa perícia. E esse artigo aqui dá um limite ao juiz sem dar uma possibilidade ao juiz sem dar a ele limites, nem formular quais são os critérios desse indeferimento, né? Mas está lá na lei, está lá, olha lá. Compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, mas não explicou o que é um quesito impertinente. É uma liberdade ao juiz que não vejo competência nele para isso. E vou dizer mais, ainda que fosse uma pergunta idiota, um quesito bobo, mas é um quesito. Se é um quesito idiota, o perito diz, não, quanto a isso eu respondo assim, ou assado, respeitosamente, né? Como fosse, por exemplo, um quesito que dissesse, o perito tem mãe? Ele deve responder, sim, tenho mãe. Mas o que não pode, ao meu ponto de vista, é o juiz fazer indeferimento de quesitos que para a parte eram quesitos importantes, ainda que lhe pareça impertinente. Mas a lei diz, o juiz pode indeferir quesitos que ele julgar impertinente. Ponto. O juiz compete também ao juiz formular os quesitos, né, que entender necessários ao esclarecimento da causa. Eu acho que é válido, porque o juiz, além de tudo, é uma pessoa inteligente, um homem culto, né? Ele pode formular quesitos, sim, claro, porque é ele que vai julgar. Então, ele precisa daquelas respostas para ajudar a sua decisão, né? Então, nesse inciso 2, eu acho que é bastante inteligente. O juiz olhando os quesitos, ainda preciso de mais esse quesito aqui, olha, pode esclarecer determinado ponto?
Então, não só o juiz pode indeferir quesitos que ele julga impertinentes, que eu acho um absurdo, mas pode, ou então formular o que ele entender que necessários à causa. Aí é óbvio e é bem inteligente. Artigo 427 do Código de Processo Civil vai dizer: o juiz poderá dispensar uma prova pericial quando as partes, lá na petição inicial ou lá na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Perfeito, está perfeito. Eu faço uma petição inicial, já apresento documentos técnicos, laudos médicos, hospitalares, uma opção de coisa, blá. Na contestação, o réu também apresenta toda uma documentação e provas documentais. Ele olha aquilo ali, olha, eu não preciso de perícia. Eu não vou abrir espaço para perícias aqui, tá? Eu acho que aí, porque está tudo muito elucidado, suficientemente resolvida a questão. Ele julga. Cerceia a defesa? Não cerceia a defesa. Não cerceia a defesa. Por quê? Porque, embora ele venha a sentenciar, nesse caso, há a apelação. Então, a defesa ainda é possível. E se é possível, não fere a ampla defesa e muito menos o contraditório. O fato do juiz, tendo analisado a petição inicial, analisado a contestação, ele bateu o outro, eu posso julgar aqui mesmo. Se alguém achar que não está legal, que questione isso em via de apelação, em série de apelação. 428. Quando a prova tiver que realizar-se por carta, quando é carta, quando se fala aqui, é uma carta precatória, carta rogatória, né? Quando a prova tiver que realizar por carta, poderá proceder-se à nomeação do perito e a indicação dos assistentes técnicos do juízo ao qual se requisitar a perícia. Quer dizer, normalmente, quando eu aqui no Rio de Janeiro, quero que se faça uma perícia lá em Brasília, que só tem gente honesta, eu acho que tem uma perícia desnecessária, porque em Brasília nunca ouviu se falar em corrupção, claro que não. Mas vamos imaginar que eu precise de uma perícia feita lá em Brasília. Normalmente, a gente manda uma carta precatória, no entanto, quem nomeia lá o perito é eles lá. Ok? E eles me trazem a perícia feita. Eu mando os quesitos. Lá responde o perito de lá. Essa é uma maneira mais célere, né, de resolver essa questão. Então, por isso que no 428 diz, quando a prova tiver que realizar-se por carta, rogatória ou precatória, né, poderá proceder-se a nomeação do perito, a indicação dos assistentes técnicos lá no juízo deprecado ou rogado. Agora, veja então o 429. Olha o que diz o artigo 429. Para o desempenho de sua função, quer dizer, função de quem? Do perito. Podem o perito e o assistente técnico utilizar-se de todos os meios necessários. Quer dizer, veja a amplitude do poder do perito para descobrir a verdade, periciar aquela coisa toda. Ele pode, olha só, ele pode ouvir testemunhas, ele pode buscar informações em outros locais, ele pode solicitar documentações que estejam em poder da outra parte, ou numa determinada repartição pública, bem como também pode instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias, peças em geral. Ou seja, o juiz tem, o perito e o assistente técnico tem uma ampla possibilidade de instrumentalizar-se para fazer uma instrução pericial adequada, mais próxima, portanto, da verdade. O artigo
431 foi revogado pela Lei 8455 de 92 e foi então passado a ser vigorar o seguinte artigo, 431A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção de prova. Quer dizer, quando você vai produzir provas, isso não pode ser sigilo. As partes têm que ter toda a possibilidade de participar. Porque produção de provas é alguma coisa que pode levar à absolvição de um culpado ou a sanção civil ou penal de um inocente, né? Então, a produção das provas locais, onde você produz as provas, as partes têm que saber exatamente, para estarem presentes, de olho, atentos ao que está acontecendo. O 431B diz assim: tratando-se de uma perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento. Então, o que eles chamam aqui que é uma perícia complexa? Uma perguntinha idiota na prova, né? O que é uma perícia complexa? Para o legislador, perícia complexa é aquela que precisa de duas ou mais áreas de conhecimento, que nem sempre o perito sabe. O perito conhece apenas sobre o motor do avião. Mas se falar sobre pneu do avião, ele já não conhece. Ele precisa de outro perito. Ou a superfície do solo lá do aeroporto, que tem a ser periciado também, ele não conhece. Então, ele pediria outro perito que tem que fazer. Então, ele chama isso de um perito com uma perícia complexa, não uma perícia difícil. Não confunda isso com uma perícia difícil. Pode cair na prova isso. Diante de uma perícia difícil é um perito só mesmo. Seu juiz pode pedir o fulano que cara para me dar uma força aqui, ó. Dessa força aqui não, entendeu? Então, perícia complexa é aquela que exige conhecimento de duas ou mais áreas diferentes, díspares, né? O juiz poderá nomear mais um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Lógico, isso aqui fica bastante óbvio, né? Lógico. Se o camarada tem que responder sobre alguma perícia que ele não sabe, que exige outros conhecimentos, o perito pode fazer essa alegação e a parte interessada requer ao juiz, e o juiz nomeia um novo, ou mais um perito para auxiliar, ou mais dois, ou mais três, o quanto for necessário. Uma perícia complexa é uma perícia que existe vários conhecimentos em várias áreas, e um perito não é obrigado a conhecer todas essas áreas, né? Então, vários peritos podem fazer uma mesma peça pericial, com vários pareceres, vários peritos, porque isso é uma perícia complexa. Eu não disse perícia difícil, eu disse perícia complexa, né? Então, agora a gente toma outro cafezinho e a gente volta para falar sobre o 432 e mais um pouquinho mais. Tá legal? Estamos caminhando?